pessoal, para quem não estava comigo até agora, falando um pouco mais sobre TI Portal, meu nome é Bianca, eu trabalho com a gestão de produto dos controladores S7500, das remotas ET200 e do TI Portal. E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a inspiração que o TI trouxe para o mundo de automação, que é a integração contínua. Pessoal, bem simples de entender aqui, né? Toda construção precisa de uma inspiração. Então é hora da gente refletir, né? O que te inspira? Música, viagem, suas horas de lazer, a sua família. Pra gente aqui da Siemens, o que inspira as mudanças no TI Portal é o mundo de TI. São as inovações, a colaboração entre um time de engenharia que o mundo de TI já faz tão bem e que a gente precisa trazer para o nosso mundo de automação. E pontualmente falando, quais são essas inspirações que o mundo de TI trouxe aqui para a gente, traz para a Siemens e traz para quem trabalha com automação? Primeiro é a necessidade de melhorar a qualidade do nosso software e diminuir os custos de engenharia. A gente também precisa, para fazer a digitalização acontecer, responder a tópicos atuais que as tecnologias de TI trazem para a automação, né? Então, não só implementar as metodologias de TI no desenvolvimento de software, mas ter um framework de engenharia que consegue integrar essas tecnologias de TI que precisam vir para o chão de fábrica. E também usar a filosofia ágil na automação. Então, eu queria falar um pouquinho disso para vocês. A filosofia ágil traz para a gente, o manifesto ágil, traz para a gente alguns conceitos bem interessantes que vão servir como de base para a gente falar sobre a integração contínua. Então, o primeiro dos pilares do Manifesto Ágil, da filosofia ágil, é que indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas. Devemos priorizar software em funcionamento mais que uma documentação abrangente. Devemos ter uma colaboração com o cliente mais do que a negociação de contratos. E temos que responder a mudanças mais que seguir um plano. Então a pergunta é, será que a gente já consegue fazer isso no mundo de automação? Vamos refletir um pouco sobre como é o desenvolvimento de software quando a gente fala de software de automação e projetos de automação. Bom, o processo de desenvolvimento de automação hoje segue uma filosofia de integração, principalmente que a gente chama de Big Bang, né? Então, pensa no seu projeto de engenharia, se você é um gestor ou se você é um programador. Você recebe aquele anseio, né, aquele projeto lá vindo do seu cliente e aí todo mundo se inteira do que é necessário ali para fazer aquele projeto acontecer. Cada desenvolvedor vai para o seu local de trabalho programar e muito antes, ou um pouco antes do teste de conceito com o cliente, todas essas pequenas partes de software são integradas nesse processo que a gente chama de Big Bang. Então, é mais ou menos assim que a gente faz projeto de engenharia, mais ou menos assim que a gente faz projeto de automação hoje, tá? Aí surgem, nessa hora de integração dessas diferentes partes, surgem diversos problemas, né? Então, eu posso esperar do meu colega um tipo de variável que não foi a mesma que ele colocou como saída, eu posso ter uma interface errada, uma interface pouco transparente, as variáveis globais ali podem não ser aquilo que eu estava esperando para usar no meu software. Então, e uma coisa bastante importante é que durante esse processo de integração, de programação, o trabalho é meio que standalone, né? Cada um fica na sua ali programando. E o cliente também não participa colaborando ali e falando de eventuais mudanças ou novas ideias que ele tenha para o projeto, tá? Então, para responder aquelas inspirações que a gente traz do mundo de TI que eu falei anteriormente, a gente precisa implementar um método de integração um pouquinho diferente, que é o que eu estou mostrando aqui como integração
incremental. O que isso quer dizer, pessoal? Vários programadores, diferentes programadores, podem ser poucos ou podem ser muitos, trabalhando no mesmo projeto, ao mesmo tempo, de forma colaborativa e integrada. E não só colaborativa em relação a eles mesmos, né? O time em si, mas colaborativa em relação ao cliente, ou seja, o cliente tem abertura para entrar nesse processo de desenvolvimento e trazer aquilo que ele precisa para o time de engenharia ali quase que em tempo real, tá? Então, o nosso processo de integração, ele não acontece de uma vez nesse cenário. Ele acontece aos poucos e continuamente. Cada programador programa um pedacinho, aquele módulo pelo qual ele é responsável, e aí diversas metodologias podem ser aplicadas, mesmo vindas da filosofia ágil. Eles vão desenvolvendo, esse software vai crescendo como uma bola de neve, sendo testado, né, muitas vezes automaticamente, a sua qualidade de software e padronização sendo testada, e aí lá no final eu tenho um software robusto e consistente, que atende todas as necessidades do cliente, porque ele também fez parte da colaboração dentro desse time. Bom, para a gente implementar esse conceito aí de integração incremental, né, esse conceito novo que eu falei para vocês, a gente consegue trazer um método de TI chamado integração contínua para o mundo de automação. Então, pessoal, integração contínua não é uma novidade da Siemens nem do TI Portal, mas é um conceito que a gente trouxe do mundo de TI, que tem sido muito trabalhado, e a gente implementa ferramentas dentro do TI Portal que fazem com que você consiga implementar esse processo de integração contínua no seu desenvolvimento de software, tá? Mas vamos entender como esse processo funciona, né? O que é a integração contínua? Bom, é algo relativamente simples. Eu tenho diversos programadores trabalhando de forma padronizada, ao mesmo tempo, no mesmo projeto, programando diferentes módulos desse projeto. Eu tenho atualizações, diferentes versões, sempre atualizadas no repositório de software. Você pode fazer o seu versionamento no TI Portal ou no software externo. E uma vez que esses softwares estão versionados, esses módulos, né, esses pedaços que cada programador produziu, estão versionados nesse repositório, as suas atualizações entram no que a gente chama de ciclo de integração contínua, em que esses módulos são integrados, né? Os módulos formam o software final, ou aquela versão de software final, e essa versão final é testada automaticamente. Essa atualização da testagem, a resposta, né, da testagem, se o software está ok ou não, volta para os programadores que recomeçam esse ciclo, né? Então, a gente já consegue ver que o processo de engenharia de automação talvez seja um pouquinho diferente disso no momento. Quando a gente fala de implementar a integração contínua no mundo de automação, diversas perguntas vêm na nossa cabeça, né? Então, aonde eu faço o versionamento? Eu faço o versionamento desse software, do meu projeto, no momento? Eu tenho informação sobre o projeto, eu sei quem fez a última atualização, eu sei que se aquilo que eu tenho como versão final está testado, consigo assegurar a qualidade daquele código. Então, para implementar o processo de integração contínua, eu preciso responder a essas perguntas e no TI Portal a gente tem diversas respostas para essas perguntas, né? Bom, para a gente trazer o conceito de integração contínua aqui para o mundo de automação, a gente vai definir alguns pilares, tá? Então, a gente vai trabalhar uma base que é a gestão das necessidades do nosso cliente, como trazer os anseios do cliente para dentro do time de automação. Depois, trabalhar com a padronização. Eu preciso ter blocos padronizados e testados, bibliotecas padronizadas, interfaces, comentários padronizados. Então, eu preciso e posso testar isso automaticamente também, mas a padronização tem que ser uma base. Depois disso, eu preciso construir o pilar do trabalho distribuído, do versionamento e do teste automático. E aí sim eu consigo fechar esse ciclo de integração contínua. Bom, vamos construir então cada um desses pilares. Vamos falar primeiro sobre a base, que é a gestão das necessidades do software, né? Trazer esses anseios aí do nosso cliente para dentro do time de automação.
Eu falei para vocês que lá no Manifesto Agile tem alguns pilares muito interessantes. E quando a gente fala que gerenciar as necessidades do software é uma prioridade, por que é uma prioridade? É uma prioridade porque colaborar com o cliente é mais importante que negociar contratos e responder às mudanças também é mais importante que seguir um plano. Quando a gente fala dessas inspirações de TI que a gente tanto precisa para melhorar um pouco o nosso processo de desenvolvimento de software. Pessoal, e como que a gente faz para gerenciar essas necessidades de software, gerenciar as diversas ideias e mudanças que o cliente pode ter durante a fase de projeto e trazer isso para dentro do time de automação? E por que eu coloco a gestão das necessidades de software como uma base? Né? Porque o Manifesto Agile traz para a gente coisas muito interessantes que eu falei para vocês lá no começo, mas que é pertinente retomar aqui nesse momento, que é a colaboração com o cliente mais que a negociação de contratos e responder às mudanças mais do que seguir um plano. Então, para conseguir trazer essas necessidades do cliente, né, o gerente do projeto ali, ou aquele responsável pelo time de engenharia, pode aplicar inclusive metodologias que vêm da filosofia, que se baseiam na filosofia ágil. E um exemplo deles que eu trouxe aqui para vocês é o Framework Scrum. Ele pode ser implementado para que você consiga estabelecer esse processo de trazer as necessidades do cliente e fazer com que o time responda a elas durante o desenvolvimento do software. Bom, ainda como base, a gente precisa de padronização. Quando a gente está trabalhando com um time colaborativo que desenvolve em paralelo, a gente precisa de padronização. Então, a gente precisa padronizar o software e a gente precisa padronizar os nossos comentários. Né? Então, como que a gente consegue responder e ajudar vocês nessa questão de padronização? Né? Primeiro, preparar a interface do TA Portal para que você consiga programar de forma modular e padronizada. Né? Então, a gente mostra aqui um processo sugerido de padronização. Então, o primeiro passo desse processo de padronização é analisar o funcionamento da sua máquina, do seu equipamento, da sua linha, né, do seu projeto como um todo. Depois, desenvolver módulos, dividir aquele programa em módulos. Ou desenvolver, a partir de cada parte, blocos de funções que podem ser integrados numa biblioteca que já foi padronizada. Trabalhando também com a interface entre esses diferentes módulos de forma padronizada. E depois, quando a gente gera um software a partir desses pequenos pedaços padronizados, a gente consegue ter uma arquitetura mais padronizada, um software de acordo com os padrões que você estabeleceu e todo mundo que está trabalhando em paralelo sabe o que está acontecendo ali, né? Não tem aquele problema de cada um usar o seu estilo de programação para criar o seu módulo de software, senão realmente a integração não sai. Bom, a gente consegue te oferecer, primeiro, trabalho com interface de comunicação padronizada, que é extremamente importante. A gente consegue fornecer também o nosso Style Guide, que você consegue aplicar na sua empresa. Né? Então, amanhã vocês vão ver na prática como usar o Style Guide da Siemens junto com o teste automático. Né? Mas definir um Style Guide ou usar o Style Guide da Siemens é uma base também para implementar a padronização. As interfaces entre os diferentes módulos, diferentes partes, precisam ser padronizadas e todos os blocos que formam a sua biblioteca padronizada também têm que ser testados, tá? Porque assim a gente garante a segurança, a gente garante a qualidade de tudo aquilo que já foi desenvolvido. Claro que você também consegue fazer uso das bibliotecas padronizadas da Siemens, que estão à disposição, né, e contam com funções básicas aí de automação e já te ajudam a começar a implementar esse processo de padronização. Então, vamos lá. Temos a base, que é a gestão das necessidades de software e a padronização. E agora a gente vai trabalhar com o primeiro pilar, né, que é o trabalho distribuído. Como a gente consegue fazer, qual o mecanismo que a gente tem para fazer com que um time de engenharia trabalhe de forma colaborativa e distribuída num projeto de automação. Então, para isso, a nossa resposta é o uso do multi-user. Né? O multi-user te ajuda a hospedar o seu projeto em um servidor de projetos, né, que pode ser acessado simultaneamente por diversos programadores.
tá? Ou você pode criar uma seção de engenharia exclusiva. E na seção de engenharia exclusiva você tem um único usuário, sem uma necessidade de licença, acessando aquele projeto que está no servidor. Então, olhando um pouco para esta topologia que a gente está vendo na tela. Eu posso ter um servidor local para times pequenos ou central para toda a companhia, né? Se você é de uma grande empresa que trabalha com integração de projetos de automação, e uso multi-user acessando esse servidor e criando acessos para os diferentes usuários, para os diferentes programadores. Tá? Todos eles trabalham no mesmo projeto de forma consistente, usando a ferramenta de Software Units do TA Portal como suporte para essa modularização, para esse trabalho em paralelo. Esses usuários, diferentes usuários, trabalhando no mesmo projeto, conseguem fazer comissionamento ao mesmo tempo, usando o multi-user como ferramenta. E eu posso ter, por exemplo, um outro engenheiro trabalhando num projeto mais simples, alocado em algum lugar, ou numa parte do projeto mais simples, alocado em algum lugar, mas acessando esse projeto também do servidor. Tá? Então, o multi-user é a resposta do TA Portal, a resposta da Siemens para você começar a implementar a integração contínua aí, alavancando esse pilar aí de trabalho distribuído. Bom, o próximo pilar é o versionamento. Então, quando a gente trabalha e quer implementar o ciclo de integração contínua, a gente precisa implementar o versionamento. E ele pode ser feito dentro da plataforma do TA Portal, tá? Você consegue criar um servidor e fazer o versionamento usando o TA Portal como ferramenta, ou você consegue usar uma ferramenta externa, como por exemplo, como vários repositórios de mercado, um exemplo é o Git. Então, dentro do TA Portal, a gente tem o Version Control Interface, que é uma interface já integrada na sua versão aí de engenharia do TA Portal a partir do V16, tá? É uma interface através da qual você troca arquivos com o seu repositório de forma muito simples, né? Então, amanhã vocês vão ver na prática também com o Márcio Santos como usar o VCI e conseguir implementar essa troca de dados com o repositório e também trabalhar com versionamento dentro do TA Portal, mas saibam que a gente consegue te entregar como resposta essa interface simples aí de troca de dados com repositórios, os repositórios mais usados de mercado, inclusive aqueles que são usados no mundo de TI, agora a gente consegue usar também como uma ferramenta do desenvolvimento de software de automação. Bom, o nosso último pilar aqui para fechar o ciclo de integração contínua é a testagem do software. Como que a gente faz esse teste, garante a qualidade de software do nosso projeto e consegue fechar esse ciclo de integração contínua para que tudo isso seja automático? Bom, a gente consegue fazer isso usando o TA Portal Test Suite. Então, ele foi implementado na versão 16, mas ele é basicamente um editor aí de casos de teste. Então, nele você escreve quais são as respostas esperadas para o seu software e você também consegue escrever e construir o seu Style Guide. Ou usar o Style Guide da Siemens, que você pode aí pegar emprestado e habilitar ou desabilitar as funções que você acha que são pertinentes para o seu time de engenharia, ok? Então, você escreve as respostas esperadas no Test Suite, testa o estilo de desenvolvimento que aqueles engenheiros estão trabalhando em paralelo, se eles seguiram ou não, se eles conseguiram implementar ali naqueles módulos de software ou não, e automatiza essa rotina de testes, pegando os módulos de software do próprio TA Portal ou do seu repositório aí de versionamento de software. E você consegue fazer isso, inclusive, usando o PLC Sim Advanced como ferramenta. Você não precisa ter uma CPU física para fazer o teste de software ou para automatizar esse teste de software. Mas você consegue usar o gêmeo digital do S7500 para fazer essa função. Ou seja, antes de ter o produto na mão, tudo construído, você desenvolve, entra num ciclo de integração contínua, consegue integrar o cliente como chave para colaboração ali dentro daquele processo de desenvolvimento e testar com um gêmeo digital aí do controlador sem ter nada fisicamente, ok?
Então, para fechar esse ciclo de integração contínua, vamos recapitular quais são as ferramentas do TA Portal que vão te ajudar a implementar cada um desses pilares necessários para esse processo. Bom, então, o TA Portal te dá ferramentas para padronização, né? A gente consegue usar interfaces e comunicação padronizada e também deixa disponível bibliotecas já prontas, né, como padrão, para que você consiga usar como base do seu projeto. Bibliotecas que possuem aí blocos de funções para as funções mais básicas de automação. Para o trabalho distribuído, a gente usa Software Units, que é essa estrutura de modularização do software dentro do TA Portal. Você pensa o software de acordo com essas unidades diferentes e faz com que o trabalho de diversos engenheiros em paralelo, usando o multi-user, seja coeso quando integrado. Para versionamento, você consegue montar o seu próprio servidor de projetos usando o TA Portal como ferramenta e usar a Version Control Interface para fazer a troca de dados simples e automática com o seu software de versionamento. E na fase de testes, a gente tem o PLC Sim Advanced, que é o gêmeo digital da 7500, faz com que você consiga testar todas as funções do seu software usando um controlador virtual, sem precisar de nada físico. O Openness, que ajuda a gente durante todo esse processo de integração contínua, setando e abrindo as interfaces do TA Portal para que você faça as trocas de dados necessárias ali. E o Test Suite, que é esse opcional, né, essa suíte de testes que faz toda a garantia de qualidade e de padronização do seu software. Então, integrando esses opcionais, essas ferramentas do TA Portal, que muitas já estão disponíveis na versão mais simples que você tem, você consegue fechar esse ciclo de integração contínua. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês como aplicar essa inspiração e essa metodologia de integração contínua que veio do mundo de TI aqui no mundo de automação, usando aí como resposta as ferramentas e os opcionais do TA Portal. Aí na tela tem o meu contato à disposição de vocês, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E agora eu também vou estar nos estandes da nossa feira virtual para conversar com vocês e continuar esse bate-papo. Muito obrigada!